Bem, meus queridos, vamos passar primeiro um vídeo e depois eu vou fazer a apresentação. O Instituto de Estudos Comparados e Administração Institucional de Conflitos foi aprovado em fevereiro de 2009 a partir de um edital do Ministério da Ciência e Tecnologia com fomento do CNPq e da FAPESP. O nosso NCT faz parte de um conjunto de 122 NCTs de diversas áreas por todo o Brasil. Ele é o único sediado na Universidade Federal Fluminense e um dos dois que aborda o tema da segurança pública. O que nós entendemos como administração institucional de conflitos é a atividade que certas instituições exercem para dar conta da solicitação que existe de administração dos conflitos sociais. Podem ser instituições judiciais, policiais, pode ser escola, pode ser uma série de instituições que usualmente estão ligadas ao controle social e à socialização das pessoas na vida e sociedade. E a importância dessa questão dos conflitos é porque, em geral, se vê o conflito aqui no Brasil como uma coisa altamente criminalizada. Agora mesmo estamos passando por uma situação em que há demonstrações, manifestações, etc., e elas, de alguma maneira, representam ameaça à ordem e se aciona determinadas instituições como a polícia para tentar controlar essas manifestações repressivamente, imaginando logo o conflito como uma ameaça à ordem, quando o conflito pode ser visto de uma maneira positiva, como uma forma de construir novas ordens, ou de mudar ou de transformar as ordens estabelecidas em direção a novas ordens possíveis. O Instituto de Estudos Comparados e Administração Institucional de Conflitos conta com 291 pesquisadores, sendo 93 doutores. Atualmente temos 31 subprojetos. O INEAC está presente em países além do Brasil: Alemanha, Argentina, Angola, Canadá, Estados Unidos, França e Portugal. E estamos presentes em 8 estados do Brasil: Rio de Janeiro, onde está sua sede, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Piauí, Espírito Santo e Distrito Federal. A perspectiva comparativa do INEAC tem sido favorecida a partir da internacionalização dos seus pesquisadores. Na verdade, antes da sua criação, o INEAC já tinha uma rede internacional, sobretudo com 3 países: Argentina, Canadá e França. Mas a partir da aprovação do INEAC em fevereiro de 2009, essa inserção internacional tem se ampliado e consolidado. Nesse sentido, a comparação ele é um instrumento importante porque ele, ao mesmo tempo que viabiliza você entender o ponto de vista nativo, de compreender quais são as categorias, representações, valores, ideologias que estão em jogo na ação e no pensamento dos atores, ele viabiliza, ao mesmo tempo, colocar em suspenso as nossas próprias categorias, já que esse processo de estranhamento com uma outra cultura, com uma outra tradição de origem política, permite nós dotarmos de uma reflexividade, um entendimento sobre o nosso próprio sistema de valores. Eu passei um ano no Canadá, um ano de 2012 no Canadá, fazendo doutorado de sanduíche, sob orientação do professor Daniel dos Santos, no Departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa. E a importância de estar um ano no Canadá não é só o convívio com outra sociedade, com outro sistema de valores, mas a importância também de experienciar um outro contexto etnográfico, a possibilidade de contrastar dados empíricos, tanto do Rio de Janeiro quanto de Ottawa.
hoje, ainda que existam fronteiras físicas e jurídicas, né, o mundo ficou mais pequeno. Ficou mais pequeno porque foi reduzido em termos de tempo e de espaço. O saber circula. São trocas de ideias, trocas de conceitos, trocas de teorias, ainda que as realidades sejam bem diferentes. A realidade do Brasil não é a mesma do Canadá ou a mesma de Angola, por exemplo. Então, esse conhecimento, quando ele circula, ele permite-nos não só comparar as situações e comparar as soluções que são dadas em diferentes espaços e em diferentes tempos, para que a gente tente aprender alguma coisa e tente aplicar. E através do estudo comparativo, no nosso âmbito concreto de antropologia, que é meu curso, permite fazer uma etnografia muito enriquecedora que em meu país, na Espanha, só poderia ser feita através da bibliografia. Aqui posso trabalhar diretamente no trabalho de campo. Eu conheci o meu orientador aqui no Brasil primeiro, antes de viajar. O professor Jorge Bichara, ele veio para o Brasil através do INEAC, veio fazer um seminário aqui, depois participou do seminário na ABA. Poder, por exemplo, desfrutar da experiência acadêmica de se passar um ano na França, em Portugal ou nos Estados Unidos, né? Quer dizer, perceber como é que essas academias se estruturam, né? E se diferenciam, é um distintivo dessa cooperação internacional que eu acho que vem se consolidando cada vez mais ao longo do tempo. O INEAC ele vem e institucionaliza essa rede de uma maneira que nos deu mais garantias e segurança de dar desdobramentos a esses projetos. Dão uma estabilidade para o funcionamento da pesquisa, que é muito importante e que muitas vezes o pesquisador sozinho tem dificuldade, principalmente os pesquisadores mais jovens, que muitos editais, por exemplo, nós não temos acesso, porque eles são restritos a pessoas dependendo da situação na carreira, né, com mais de 10 anos de doutorado, uma série de exigências que fazem parte dos editais. O grande problema para quem realiza esses estudos no exterior é conseguir voltar ao país e ser acolhido dentro de uma rede, né? E o INEAC me permitiu isso, né? Graças a essa vocação desse instituto à internacionalização, eu consegui me integrar rapidamente dentro dessa rede, uma vez que os estudos em que eu me inseria eram de interesse dos pesquisadores do INEAC, até a abertura do curso de segurança pública, né, onde houve um concurso para professor temporário no departamento, e eu consegui passar nesse concurso e logo depois, depois de algum tempo, para professora adjunto do Departamento de Segurança Pública. O curso de bacharelado em Segurança Pública está abrigado na Faculdade de Direito. Ele funciona a partir de um Departamento de Segurança Pública, no qual eu, Lênin Pires, Roberto Cândido Lima, Pedro Heitor, membro do INEAC, como também Vivian Paz, membro de outro NST, dialogamos com estudantes oriundos de várias regiões da cidade do Rio de Janeiro, como também da região metropolitana. Jovens na sua maioria, e que têm trazido para nossas reflexões uma série de questionamentos, uma série de problemáticas para a gente fazer do curso de segurança pública, além de uma política pública voltada para pensar essas questões, também um ambiente bastante estimulante para novas indagações e novas questões de pesquisa. Quando eu entrei no curso, eu tinha uma visão completamente diferente, achava que segurança pública estava vinculada às polícias e hoje eu vejo que é uma coisa completamente diferente. Bom, o curso de graduação em segurança pública é um produto do INEAC. E nós então achamos que era fundamental entrar nessa competição no campo da segurança pública, que é controlada pelos militares e pelos juristas de ênfase repressiva, e que vem na segurança pública uma forma de controle do Estado sobre a sociedade, um curso que formasse profissionais de segurança pública voltados para uma segurança pública que enfatize o controle do Estado pela sociedade, quer dizer, inverter a mão desse tipo de controle. Acho que o INEAC trouxe um impacto espetacular na área do direito. Acho que os cursos de direito que estão sob o impacto do INEAC fizeram a diferença. Tudo isso vem esclarecer várias questões do direito, questões paradoxais,
porque, na verdade, há uma dificuldade muito grande de estabelecer consenso no direito. O direito, as decisões são proclamadas de maneira uniforme, há um esforço dentro dos tribunais para introduzir meios alternativos e esses meios, na verdade, se tornam obrigatórios. Então, o peso da tradição que está embutida na prestação jurisdicional, ela predomina sobre as novidades, sobre as modificações que a própria instituição judicial pretende imprimir. O INEAC também tem sido uma boa base para nós apresentarmos em editais públicos de pesquisa nas diferentes agências de fomento. Isso porque o INSTEAC, a partir da política do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem dado confiabilidade diante das agências de fomento para pleitear novos recursos. Sendo assim, tem sido, a partir da sua criação, aprovados diferentes projetos de pesquisa, bem como bolsas para doutorado, pós-doutorado e outros estágios de formação para a realização de pesquisas vinculadas ao INEAC. Dessa forma, além dos recursos próprios do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, os pesquisadores do INEAC têm conseguido novos aportes de recursos que têm permitido a expansão e consolidação das atividades do próprio INEAC. Isso tem sido conseguido através de editais com a CAPES, com o CNPq, com a FAPERJ e com outras fundações de amparo à pesquisa de outros estados brasileiros. Isso, da criação do INEAC em 2009 até agora, tem resultado em aproximadamente a incorporação de 7 milhões de reais para o desenvolvimento das atividades do INEAC. Um financiamento mais novo certamente faz com que as pesquisas se solidifiquem e que a gente, por exemplo, nesses projetos que eu coordeno, a gente possa fazer um investimento nessa interlocução com grupos que certamente jamais conseguiram financiamento. Não existe financiamento, por exemplo, para as guardas municipais nesse tema da organização dos bancos de dados, porque isso não é considerado relevante por algumas agências. Então, ter a possibilidade de financiar pesquisas cujos temas são importantes, mas que não são prioritários para outras agências, porque a prioridade é sempre para a polícia e não a guarda municipal, eu acho que é um dado muito interessante e que a rede do INEAC certamente possibilitou. Bom, a Universidade Federal Fluminense tem investido fortemente no INEAC. Nós temos 8 salas no prédio no centro da cidade, que foi cedido pelo Estado e que a Universidade Federal Fluminense reformou. Essa seção é por 25 anos, está feita para o Instituto e também criou um núcleo. E esse núcleo está ligado à reitoria e adquire, assim, lugar no organograma da universidade. O NPEAC é um núcleo de estudos, pesquisa e extensão em administração nacional de conflitos que vem para consolidar o INEAC dentro da Universidade Federal Fluminense. No NUFEP e no INEAC nós temos vários mecanismos de difusão do conhecimento para além daqueles mecanismos tradicionais. São 2 rádios, a Rádio Escuta e a Rádio Porta Goiaba, que é um meio pelo qual nós podemos difundir esse conhecimento produzido no interior dos 2 laboratórios, dos 2 núcleos, e fazendo essa associação entre a dimensão do conhecimento acadêmico, do mundo artístico e cultural. Bom, nós temos uma política de difusão dos nossos produtos, principalmente de edição de livros, né, e de publicação em revistas. Então, nós temos trabalhado fortemente para estabelecer critérios de publicação dos livros, das teses, dissertações, que são etnografias ou trabalho de campo dos nossos alunos de mestrado e doutorado na área de direito, na área de sociologia e na área de antropologia, sobre o direito e sobre a segurança pública. Temos os sites do NUFEP e do INEAC, que são sites nos quais nós difundimos os artigos, as entrevistas, né? E também temos, através desses mecanismos de difusão, o que nós chamamos de tecnologias sociais, que são meios também de difundirmos esse conhecimento, como, por exemplo, prestarmos assessoria, consultoria a grupos relacionados aos movimentos quilombolas, aos pescadores,
que estão envolvidos com conflitos de natureza socioambiental, por exemplo, de prestarmos, né, consultoria também a órgãos governamentais, como a Secretaria de Segurança Pública, com a criação de cursos à distância, com elaboração de material didático, enfim, temos então nesse sentido, né, uma característica de constituirmos esse mecanismo de difusão de modo a ampliarmos o acesso que a sociedade venha a ter daquilo que nós produzimos no interior da universidade. Aí o passador tá o passador tá assim. Você vai ficar por sua atenção. Se eu estou pregando uma mentira aqui, né? O próximo que é assim, estou inventando coisa. É sempre bom se prevenir. Bom, esse é o vídeo, né? Pode girar, por favor. Isso aí já foi dito, né? Foi constituído um núcleo na Universidade Federal Fluminense, que é ligada para a reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. Eu sou o coordenador, o professor Luiz Roberto ali é o vice-coordenador. Nós temos um comitê gestor que examina todas as decisões que nós tomamos com relação a finanças e outras políticas do Instituto. A Virgínia Taveira, que é a secretária executiva de controle financeiro, sem quem nós não existiríamos, estaria também. O Lúcio, que é o nosso contra-rega e produtor, e uma equipe também administrativa que colabora conosco e que é fundamental para a prestação de contas, etc., desses projetos todos que nós realizamos. Nós somos um instituto interdisciplinar, antropologia, sociologia, história, direito, oceanografia, criminologia. Esses pesquisadores estão associados individualmente, ou através de grupos de pesquisa, ou através de programas de pós-graduação. Atualmente somos 313 pesquisadores, 19 grupos de pesquisa, 2 programas de pós-graduação, vinculados a 9 universidades públicas federais, 2 universidades públicas estaduais, 3 universidades privadas, 3 universidades estrangeiras e um organismo não governamental na Argentina, o Centro de Estudos Legais e Sociais. Desde 2009, nós aumentamos em 51 doutores e 43 doutorandos, em função da própria graduação, né, dos doutores que pertencem aos programas e também pela reunião, né, de outros pesquisadores que se juntaram ao INEAC, naturalmente, movidos por esse incentivo, né, que o INEAC deu a eles. Os grupos de pesquisa também aumentaram, de 9 para 19, o resto permaneceu mais ou menos. Aqui estão as 10 unidades da federação, onde nós estamos representados, e mais a Argentina. Nós temos relações com os outros 3 INCTs, INCT de Violência, Democracia e Segurança Cidadã, através do professor Michel Missi, da professora Vivian Paz, que é lá do Departamento de Segurança Pública da UF, e da professora Joana Vargas, o Michel Missi e a Joana da UFRJ, o Observatório das Metrópoles. Luiz Queiroz Ribeiro está aqui presente também, deve falar daqui a pouco. O Instituto sobre os Estados Unidos, o professor Tulo também está aqui. A ligação é com o professor André Kerner e o Sebastião, também está aqui. Essas atividades consistiram em 17 participações esse ano, dos 9 mesas redondas, inclusive na ANPOX, na ABCP, na ABA, 16 bancas examinadoras, 7 editais públicos de pesquisa e na colaboração em publicações. Vou seguir o roteiro que foi dado aí, inicia-se com a pesquisa. Nós temos o principal objetivo, produzir conhecimento empírico e teórico, tendo como foco a análise de processo de administração institucional de conflitos. Já expliquei no início o que é isso. É uma perspectiva empírica, quer dizer, nós queremos ver os conflitos dentro do seu contexto, ser uma previsão desse conflito, se ele é crime, se não é crime, etc., que tipo de conflito ele é. Multidisciplinar, já está indicado, e comparativo, né? Sempre levando em consideração outras sociedades e outros contextos. São diferentes as metodologias, não há uma metodologia única, mas há ênfase em todas as pesquisas e todos os projetos, nós temos essa ênfase. A meta do Instituto é colaborar com a inovação das tecnologias sociais
que não são engenharias, isso são tecnologias construídas ou com instituições, a polícia, o judiciário, o Ministério Público, os movimentos sociais, e é um negócio de engenharia, de aplicar tecnologia, né? E vamos também formar pessoas que possam fazer isso, né? Então tem a formulação da política e também a formação das pessoas. Aí nós temos como metas formação de estudantes interessados na temática, elaboração e desenvolvimento de mecanismos de transferência de conhecimento e a difusão acadêmica para um público mais amplo, acadêmica e para um público mais amplo dos resultados. Tem 3 linhas de pesquisa: segurança pública e administração policial de conflitos, justiça, conflitos e moralidades, e cidades, direitos e movimentos sociais. De 2009 a 2013 foram incorporados 18 novos projetos de pesquisa, subprojeto de pesquisa. Isso porque muitos dos alunos que se formaram criaram núcleos e se agregaram ao Instituto. Ela fez isso depois. Inicialmente, as pesquisas propostas centravam seu foco na observação das instituições de segurança pública e da justiça. Com a incorporação de novos subprojetos, os campos empíricos se estenderam a espaços de administração de conflitos vinculados a mercados informais, conflitos urbanos, meio ambiente, espaços escolares, com diversos projetos sociais, organização e participação de diversos movimentos sociais vinculados a assuntos como reconhecimento de comunidades quilombolas, luta contra a intolerância religiosa, descriminalização das drogas, violência de gênero, lei da palmada, liberdade de orientação sexual, movimentos vinculados à realização de mega eventos no Rio de Janeiro. Dessa forma, o crescimento dos subprojetos tem ampliado os campos empíricos, o que dá mais consistência e profundidade às análises teóricas comparadas, evidentemente, inclusive porque se dá em vários lugares do Brasil e do exterior. As pesquisas desenvolvidas consolidaram a compreensão dos processos de administração institucional de conflito, não só do ponto de vista das instituições, mas também da participação e possível influência de segmentos da sociedade que se mobilizam em demanda de direitos ou reivindicações civis. Então, como eu já disse, não é só o crime, né, mas principalmente o contexto do conflito, que tem levado a questões teóricas significativas, como a discussão sobre a igualdade jurídica, construção da cidadania e dos direitos, forma de atuação do Estado das burocracias, processo de criminalização ou não de certas condutas, processo de legitimação ou não de condutas, a dimensão moral da administração de conflito, entre outros, com forte efeitos na questão do direito, né, que é uma questão bastante difícil de atingir no Brasil. A ênfase na perspectiva empírica também contribuiu e inovou no diálogo com instituições ou agentes públicos, já que as pesquisas têm permitido a construção de discursos acadêmicos, teóricos, baseados na observação das práticas e análise das representações sociais e morais presentes em diferentes instâncias da administração institucional de conflitos. E, em terceiro lugar, em relação aos movimentos sociais, nós atuamos sempre não militantemente, quer dizer, sempre em diálogo com os movimentos, mas colocando à disposição os nossos conhecimentos e eles, evidentemente, vamos dizer, produzindo suas estratégias, né, de ação. Nossa inserção internacional hoje atinge 14 países: Alemanha, Angola, Argentina, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Líbano, México, Portugal, Síria e Timor-Leste. Vários mecanismos institucionais: participação de pesquisadores estrangeiros como consultores internacionais no INEAC, nós temos 7, convênios internacionais financiados por agências de fomento, parcerias internacionais que não são formalizadas, mas existem informalmente, e acordos para a recepção de estudantes e pesquisadores brasileiros em estágio no exterior e para a recepção de pesquisadores estrangeiros no Brasil. Nós incorporamos nesse período 2 consultores internacionais, os 2 dos Estados Unidos, da Stanford University e da Hastings College of the Law, além dos que nós tínhamos, que são da França, do Canadá e de Portugal e de Angola. Convênios internacionais: foram aprovados 9 convênios internacionais com 6 países: Argentina, Portugal, França, Itália, México e Angola. Os convênios permitiram o intercâmbio de professores, pesquisadores e estudantes, tanto no sentido de estrangeiros para o Brasil como de brasileiros para o exterior. Foram 77 missões de intercâmbio internacional em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tem maior incidência na Argentina, em Portugal e na França dessas missões. E aí são as parcerias internacionais com vários países, etc. Além dos convênios, se ampliou também a rede que realiza bolsas de estágio no exterior solicitados por pesquisadores diretamente às agências nacionais e internacionais de fomento. Quer dizer, não é dinheiro do INEAC. Foram 16 bolsas do Brasil para o exterior e 4 bolsas do exterior para o Brasil.
graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor visitante, 17 bolsas. As missões realizadas usando os convênios promoveram orientação de 4 teses e uma dissertação, realização de 9 teses, 2 dissertações com contraponto e etnografias comparadas, 4 teses de doutorado, 3 dissertações e mestrado sobre outros países, quer dizer, um trabalho de campo em outros países, né, e sobre eles, publicações conjuntas, no período 4 coletâneas, 41 artigos de pesquisadores nacionais e 20 de autores estrangeiros. Intercâmbio de pesquisadores estrangeiros, 12 visitas de pesquisadores do INEAC, que pertencem a instituições estrangeiras, quer dizer, fora dos convênios, para participar especialmente dos seminários internacionais que nós organizamos. O último foi em fevereiro, com um dinheiro que não existia, porque nós não tínhamos recebido, mas nós fizemos assim mesmo, e nós tivemos 327 participantes, né, em fóruns, mesas, sessões de pôsteres, pessoal do exterior e do Brasil. Aí são as produção científica, a quantidade crua dos doutores é 80 livros, 217 capítulos, 189 artigos nacionais, 40 internacionais, 360 apresentações em congressos nacionais e 263 em congressos internacionais. Se mudar e os não doutores entrarem, aí vai se ver um aumento significativo aqui nas apresentações em congressos nacionais e internacionais, que é exatamente o dinheiro do INEAC, né, que serve para mandar esses jovens todos para o exterior e para outros congressos, para entrar em contato com outras tradições. Nesse período, nós formamos 30 alunos de graduação, 33 mestres, 41 doutores. E temos também bolsa de apoio técnico, financiada pelo INEAC, e pós-doutorado, né, 16, 11 concluídos já. Ganhamos um prêmio Tese CAPES, 2011, um concurso da POX também de tese, 2011, uma menção honrosa ao prêmio CAPES, 2010, e uma menção honrosa ao prêmio Vale CAPES Ciência e Sustentabilidade, 2013, além de outros prêmios. 3 prêmios de nível de graduação, e depois um ensaio fotográfico, 2 vídeos, e prêmio para pesquisadores da AAA, que o professor Paulo Gabriel ganhou. São 6 prêmios de doutorado, 3 de graduação, 2 de ensaio fotográfico, 2 indicações de vídeo, 11 prêmios individuais. Formação de recursos humanos. Isso aí é uma coisa muito importante que aconteceu paralelamente ao Reúne, né? Quer dizer, a gente não tem muito a ver com isso, mas tem a ver que os nossos alunos, que recém-doutores, expostos a essa questão do INEAC, essa circulação de conhecimento, tiveram 10 doutores, recém-doutores do INEAC, que foram aprovados em concursos para universidades federais. E eu não estava na banca, antes que alguém me pergunte, não estava na banca, eu nunca estive em nenhuma banca dessa, nem nenhum dos nossos colegas, são concursos públicos, né? Interação com o setor produtivo. Também temos pessoas que foram aprovadas, né, para concursos públicos, no Ministério da Justiça, na Secretaria de Segurança, tem estágios de alunos fazendo, e também incorporamos a EPPG, que é uma empresa ligada a Cândido Mendes, antiga, já tem 20 anos, e a Gama Filho, que era uma universidade e agora virou uma empresa, desistiu é uma empresa universitária, não é isso? Que desistiu daqueles subsídios todos e tal, então virou uma universidade privada, que é a PUC, que desde o começo a Gama Filho e a PUC estão conosco. Difusão, as rádios comunitárias, vocês já viram aí, uma página da web, 6 DVDs, sendo 2 no exterior, um na França, outro de Timor-Leste, 86 livros, divulgação do conhecimento através da mídia, muitas entrevistas radiofônicas, televisivas e jornalísticas que ficam no nosso site, e artigos em jornais de circulação nacional, vários, né? E esses 3 eventos internacionais que nós organizamos em 2009, 2010 e 2013. A cereja do bolo, que é o Bacharelado de Segurança Pública, né, que vocês viram aí, que é um produto do INEAC, quer dizer, ele foi rejeitado no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, eu me aposentei no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, fiz concurso para a Faculdade de Direito, e lá nós instituímos esse curso de bacharelado em Segurança Pública. É a universidade pública, a Faculdade de Direito no Brasil, que tem 2 cursos, um de Direito e um de Segurança Pública. E instituíram um departamento de Segurança Pública lá também. Eu não sou também chefe de nada disso, tem nada a ver com isso, os outros aqui são. Temos uma oficina, né, de programa de rádio, temos oficina de estudos sobre exclusão e violência e cursos no exterior também, que foram ministrados por nós, de especialização em Angola e em outros lugares da pós-graduação desses lugares.
Interação com o ensino básico, temos um acordo com a CEDERJ, que é a central lá de ensino à distância das universidades públicas, para dar um curso de tecnólogo de segurança pública para a polícia do Estado do Rio de Janeiro, baseado nesse curso de graduação que nós temos presencial. E depois várias parcerias com colégios estaduais e municipais, consultorias, né, para secretarias de comunidade quilombola, secretaria de direitos humanos, o Centro de Estudos Legais e Sociais também, que nós somos associados. Esse projeto de pesquisa com o governo, acabamos de ganhar um edital Prioridade Rio, que é junto com a SESEG, que é a Secretaria de Segurança, sobre práticas, formas escolarizadas e não escolarizadas de produção, reprodução e transmissão do saber policial. Isso é uma coisa muito importante. Além daqueles editais da Senasp, né, do CNJ e da Secretaria de Reforma Judiciária, que nós também ganhamos com projetos dirigidos, né, por esses editais. Transferência de formação de alunos, né, em curso de especialização, todos eles aí de especialização, de extensão e capacitação. 6 novos cursos foram aprovados para realização a partir desse ano. O tecnólogo em segurança pública à distância, 3 cursos de especialização ligados à Senasp, né? Curso superior de tecnologia e gestão pública para os funcionários da UF e uma especialização à distância para políticas públicas de gestão governamental junto com a PPG. Acordos de cooperação com a Petrobras, com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e a Escola de Formação de Magistrados, parceria com a Guarda Municipal de Rio Bonito, etc. Como é que os recursos são geridos? Os projetos são apresentados, orçados, nós consolidamos os orçamentos e mandamos a proposta, vem o recurso e a gente divide proporcionalmente aos colegas, não é isso? O orçamento inicial foi de 3 milhões, nós tivemos aprovado 2 milhões, solicitamos na prorrogação 3 milhões e 700 e ganhamos 900. E desses 900 só recebemos 450 no mês passado, de modo que passamos um perrengue também durante um ano com a maior parte dos colegas, eu imagino. Né? E foi só do CNPq, a FAPERJ ainda não deu as caras. Né? A maior parte dos gastos são em diárias e passagens, o que significa exatamente esse tipo de circulação para trabalho de campo e para também viagens no exterior e também para os alunos circulares, pesquisadores também. Né? O resto seed money é aquilo que a Lucia estava falando ali no final, né? Essa grife do INEAC, né? Permitiu a reunião de grupos que estavam separados, né? E que engrossaram essa rede que existia anteriormente, e nós conseguimos isso, 32 projetos de pesquisa em editais públicos, 103 bolsas, diferentes níveis, 4 auxílios de editoração e 4 auxílios de instalação. 7 milhões e 400 mil, além dos 2 milhões do INEAC que nós recebemos, né? Então, isso tem como consequência ampliação com maior consistência das bases empíricas do conhecimento produzido, permitindo análises teóricas mais refinadas e consistentes, né? Haja visto esse seminário internacional que nós fizemos em fevereiro. Dificuldade. Realmente, esses recursos dados vão ter que diminuir a nossa mobilidade, evidentemente, nós vamos ter que fazer, aliás, todo mundo, né, parece que vai ter que apertar o cinto, não somos nós. Vamos lá. Aí, então, os contatos, etc. Nós temos uma página, um site, né? www.uf/INEAC. Se entrar no Google e botar INEAC, é o primeiro que aparece. Muito obrigado. Segundo o contrato que nós assinamos no início aqui, professor Campos, acaba de perder 4 milhões de reais. Tá bom. São 4 minutos de atraso, gente, na apresentação. Eu espero que aqui, agora, nesse momento, a gente acelere, ou então a gente já contratue que vai reduzir o tempo do café, né? Que são 30 minutos. Então, vocês veem o que é para mim. Pode ser 15 minutos de café, então? Sai 4:15. Bom, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que esse NCT ele é um exemplo, um exemplo quase paradigmático dos efeitos, de um lado, do Instituto para dar um salto na produção do conhecimento, né? Criar uma integração extremamente dinâmica entre áreas tão diversas como sociologia, antropologia
direito tem uma interação muito interessante com a polícia, com os organismos, digamos assim, responsáveis pela triste tarefa de impor a segurança, tá certo? Então, eu não tenho quase nada a acrescentar, eu acho que é um trabalho extremamente interessante. Eu só gostaria de chamar a atenção que eu acho que isso aconteceu em todos os institutos nacionais de ciência e tecnologia, mas que o professor chamou muito bem a atenção. Na verdade, esses institutos, eles são, além de todas as outras coisas, uma grande bandeira para, de um lado, integrar grupos de pesquisa ainda incipientes em muitas regiões do Brasil, um patamar mais forte de pesquisa, e, de outro lado, ele é um seed money, tá certo? Ele é, a partir da chancela do INCT, você consegue dar visibilidade e dar uma garantia de qualidade a grupos que muitas vezes não teriam condições de concorrer, por exemplo, a um projeto mais geral, como os projetos chamadas universais da CNPq e assim por diante. Parabéns ao professor, parabéns à equipe imensa que é, né? Os presentes e os ausentes, que são muitos. Eu acho que dessa vez o que eu posso dizer é que as informações, tanto do relatório como a apresentação, deram elementos suficientes para a gente fazer uma avaliação mais tranquila, mais consistente e com maior segurança. Realmente eu estou impressionada com o trabalho da rede, né, com o trabalho do Instituto. Eu destacaria assim, muitas coisas importantes, né, quer dizer, como por exemplo, essa capacidade que vocês tiveram de ampliar a carreação de recursos, para mim foi uma coisa muito importante. A internacionalização bem evidente, não só fez isso, fez aquilo, mas o que de fato produziu. Que eu acho que isso dentro do relatório escrito, isso daí tem que estar, as ilustrações apontam mais para resultados do que para atividades. Porque às vezes você fica ilustrando só, fiz isso, fiz aquilo, mas quais foram os resultados dessa opção de coisa que você fez? Então eu acho que tanto na apresentação como no relatório escrito, há uma indicação muito rica de resultados, a contribuição para a sociedade. Também vocês estão mexendo com um tema, né, gente? Um tema privilegiado, né? Um tema atualíssimo, muito importante, muito privilegiado. Então, isso aí já deu 50% de vantagem para o Instituto, só o tema, né? A rapadura é doce, mas é dura. Né? Essa coisa de mexer com o campo do direito, né? De criar a criação de um curso de graduação, essa função de proposta de cursos que vocês estão formulando para criar consciência, formação de pessoas, etc. Então, realmente, eu acho que o grupo está de parabéns. A única questão que eu não vou fazer como pergunta, deixo para o debate, é como fazer e como vocês conseguem a interação em rede de 313 pesquisadores, 31 projetos. Para mim, eu acho que deste grupo é o grande desafio, até porque essa é uma marca que é fundamental nos institutos, né? A questão da constituição da rede, das articulações, etc. Como conseguir isso, né? Com essa imensidão. Eu nem digo heterogeneidade, porque eu acho que vocês têm um aspecto muito interessante. Apesar de ser muito amplo o número de projetos, de pesquisadores, mas vocês têm focos. Inclusive, eu acho que as 3 linhas de pesquisa que vocês apontam permitem a construção desse foco. Então, mas eu acho que, de qualquer maneira, articular em rede, estabelecer a comunicação satisfatória com esse conjunto imenso de pesquisadores, de projetos, de ações nacionais, de ações internacionais, ações voltadas para a sociedade, ações voltadas para o Estado, deve ser o grande desafio desse Instituto. Parabéns. E eu poderia repetir várias coisas que já foram ditas, mas também gostei, como nos outros projetos também,
a grande relevância desse tema, né, para a situação do país hoje em dia. E também gostei da combinação da apresentação, né, de vídeo e de fatos pela apresentação do PowerPoint, que trouxe uma impressão mais concreta, né, das pessoas que falaram, uma boa maneira de apresentar um trabalho. A minha primeira pergunta seria: como você conseguiu ganhar esse nome Kant? Talvez o nome ou nomes causa, não sei. Pela comparação com a Alemanha, mas como ele era um grande pensador de conhecimento, né, como chegar no conhecimento, eu gostaria também de fazer essa pergunta, porque a pesquisa em si é como deve ser feita, né? Interdisciplinar e internacional. Mas como a gente gosta de falar de interdisciplinaridade, fazer é uma outra coisa, né? É muito difícil. Já começa com os termos técnicos diferentes, as culturas nas ciências diferentes, e ainda essa perspectiva internacional. E como vocês conseguem fazer esses estudos comparativos entre, por exemplo, a Alemanha e o Brasil, como a situação é tão diferente também, né, na segurança pública. Esse também me interessa muito, como vocês conseguem tirar conclusões dessa complexidade toda, incluída nos seus projetos no Instituto. Bom, pela ordem, né? A integração é feita através de uma lista, né, do Yahoo, onde todos estão registrados e circula, vamos dizer, diariamente notícias e todas as informações ali. Também através do site, que é muito ativo, o Marcos, que está ali, está sempre na câmera ali encarregada da atualização do site, então estamos sempre atualizando e as pessoas consultam. No começo as pessoas são preguiçosas, não consultam, daí perde alguma coisa, porque não consultou, leva, né, logo. Dane-se, não é isso? Quer dizer, você não consultou, perdeu, né? Aí começa a se habituar a consultar. Então, realmente a Lucia, que está ali, que é a pessoa que, né, administra a lista, é muito eficiente e tal, e isso custa mais ou menos 3 horas, né, acorda às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, até às 8, todos os dias, isso para administrar essa lista. Eu e ela. Então não tem jeito a não ser esse. Mas funciona, garanto para você que funciona, com as pessoas inscritas, porque aí vamos dizer que tem lá umas 20 que não se inscrevem. Aí então também, vamos dizer, perde o diálogo. O negócio é dizer que o diálogo é bom, né? Que a pessoa aderir ao diálogo porque quer, não obrigar as pessoas a interagir. Depois nós temos também uma equipe, né, porque essa equipe já era formada, né, por pessoas que alguns foram meus colegas, outros são meus alunos, etc. Então também não é uma coisa que vem do ar, essas pessoas não estão soltas. E também nós temos encontros, não só nas seminários internacionais, como na ABA, na BCP, na SPS, na RAM, na 10ª RAM, por exemplo, agora. Então, 2 ou 3 vezes por ano, nós nos encontramos em grupos de trabalho, seminários, etc., o que faz com que o conhecimento circule. E para esses encontros vêm também os consultores internacionais, né, isoladamente, ou mais de um, etc. Então a rede está sempre, ela não é estática, ela está sempre se reproduzindo nos eventos internacionais das ciências sociais. Então isso também é uma estratégia que começou assim, aliás, tudo isso começou com eventos internacionais. Quanto à questão do nome, meu avô era um advogado lá, do meados do século XIX e tal, que, sei lá por quê, lá em Quaraí, né, com a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, era um admirador do Immanuel Kant. Então ele teve 17 filhos e colocou o nome dos filhos pela ordem alfabética. E aí quando chegou o nome do meu pai, era o 17º, era Kant Kim. Ele botou o nome do meu pai de Kant Kim de Lima. E quando eu nasci, meu pai me colocou esse nome, né? Pegou o nome dele e transformou no meu nome também. Então é Roberto Kant, como seria Roberto Carlos. Esse o sobrenome é Lima, somos todos portugueses lá de antanho e tal, que andam por aqui pelo Brasil. Essa questão da Alemanha, a nosso contato é a professora Ruth Stanley, né, da Universidade Livre de Berlim,
e que tem um trabalho sobre a América Latina interdisciplinar, né, que é um cientista político, sociólogos, e nós fomos lá algumas vezes e ela veio aqui ao Brasil algumas vezes. Então, nós trocamos impressões e discussões. Ela tinha um projeto, inclusive, de um livro que ela publicou com artigos nossos e deles, né, e dela e de outros pesquisadores, mas, pelo visto, depois ela disse que a Alemanha perdeu o interesse da América Latina e agora voltou seus interesses por Oriente Médio, não sei o que, tal, essas coisas, então ela perdeu esse financiamento. Mas é duas pessoas que a gente traz, e tal, porque ela é uma pesquisadora do Instituto, né? E essa questão, vamos dizer, dessa interação internacional, podia dizer muitas coisas, mas eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma interação, esse Instituto não tem nenhuma interação com nenhum pesquisador internacional que não seja uma pessoa que a gente conheça e confie, né? E conhecimento e confiança a gente faz aos poucos, né, se visitando, se conversando, né, e tal. Então não é uma coisa artificial, é uma coisa que já existe uma relação pessoal e aí essa relação pessoal é convertida numa relação institucional. Então não há nenhum atropelo nem estranhamento, porque nós nos conhecemos defeitos, qualidades, maus humores, etc., já estamos acostumados. Então isso aí é uma coisa que facilita, não é uma relação, uma rede entre estranhos, né? É uma rede entre pessoas que se conhecem e, além disso, partilham interesses acadêmicos comuns e tem interesse. E aí o NCT teve um papel muito importante, porque principalmente esses meus colegas estrangeiros, quando viram essa iniciativa, né, do NCT, disseram, bom, realmente a gente tem a oportunidade, né, de circular, de ter visibilidade, etc. Por isso que o negócio da grife, né? É realmente uma grife, é uma coisa muito importante, nós percebemos isso e usamos isso da melhor maneira possível, né? Sem nenhuma instrumentalidade, né? Mas pela oportunidade que se apresentaram.